Salve, salve, empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio da série Pode Bem na Estrada, série Vancouver. E a gente está aqui com o Chef Melo, mas ele é um artista, na verdade. A gente que já acompanhou um pouco aí dos produtos que ele serve lá, é algo maravilhoso, vai ser uma história excelente. E eu vou deixar ele falar um pouquinho mais da história dele, de como veio para o Canadá, como veio a história, como nasceu o empreendedorismo. Conta pra gente, Melo, um pouco da sua história. Esse episódio é um oferecimento da BenTV Logísticas, a empresa da Carolina. Ela pega seu item pessoal aqui no Canadá, entrega lá no Brasil no seu endereço. Ela faz isso através de um container compartilhado. Ela vai ter o maior cuidado com o seu produto, com o seu item. Faça uma cotação com ela, conecta com ela através do WhatsApp. O telefone vai estar na descrição desse vídeo. Tenho certeza que ela vai ter o maior cuidado e maior atenção com o seu produto, ok? Eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, a Gisele, a você, ao Samuel e toda a equipe. Eu acho que é uma oportunidade muito grande, para mim é uma preciosidade. E contar um pouco da minha história, com certeza. Você quer que comece lá do Brasil? Sim, como é que foi? Isso daí. Conta como que começou tudo, de onde nasceu o Melo? Bem, é o seguinte, eu tenho uma história, uma trajetória interessante, um pouco interessante. Eu venho de uma pequena cidade do interior de Pernambuco, tá? Uma cidade bem simples, bem pequena. Eu cresci lá até os 18 anos. A partir dos 18 anos eu mudei para uma cidade maior, que é a Recife, a cidade mais perto. Como chama a cidade? Se chama Frei Miguelinho. Frei Miguelinho? É uma cidade muito pequena. Você acha que tem 20 mil habitantes? Eu acho que da última vez que eu olhei no Google tem 20 mil habitantes. E é uma cidade muito simples. É uma cidade do Agreste, do Agreste do Nordeste, então é super simples. E eu venho de uma família muito simples, humilde. Meu pai, na época, era pedreiro. Eu lembro, meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. Mas a gente sempre foi criado com muito carinho, Acho que a minha mãe e meus pais me educaram de uma forma assim de respeitar as pessoas, da educação, abrir portas, essas coisas todas. E eu levei isso comigo para onde eu percorri vários lugares. Já morei em vários países, etc. Ah, é? Sim. E eu sempre levei isso comigo. Essa receita, vou usar esse termo, ela deu super bem. E completei 18 anos, saí da pequena cidade do interior de Frei Miguelinho, fui para Recife. Cheguei em Recife, eu comecei a estudar, preparar, ver o que acontecia, né? Eu estava com 18 anos, tá aquela coisa assim, os olhos brilhando, sem saber qual seria o destino. Mas eu sempre sei que destino é uma coisa que você não consegue controlar, mas eu gosto de direcionar um pouco, né? No máximo que eu posso, né? Que a vida é uma maratona, então se eu puder direcionar o mapa, se eu puder ser meu GPS, vai ser ótimo. Sim. Né? Então eu tentei, fui para a escola, fiz faculdade. Minha primeira formação é administração de empresas, sou formado em administração de empresas pelo Brasil. E na época eu comecei a trabalhar na parte de serviço, né? Eu comecei a trabalhar em hotelaria, foi onde eu consegui arrumar trabalho. E eu passei, eu acho que 5 a 6 anos trabalhando em hotelaria. Já no final da minha graduação, eu fiz uma transição, eu fui trabalhar para uma grande empresa de retail. Como é que fala? Retail... Revenda de produtos? É a McDonald's do Brasil. Eu trabalhei para o corporativo McDonald's do Brasil, que na época eu me perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Mas aquela coisa, não deixar uma porta abre, você olha e você vai. Sim. Tá? Então, na época eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu saí de um hotel e entrei num lugar para saber como é que fritava hambúrguer, fazia sorvete, aquela coisa toda. E passei durante 3 anos, né? Nessa época, eu acho que foi aquela época que você começa... Eu sempre fui uma pessoa que gosta de acompanhar a minha linha de tempo, né? O que é que eu fiz, onde é que eu tô. Eu já estava formado, eu já falava inglês não muito bem, mas tinha um inglês bom para padrão brasileiro, que nós brasileiros é difícil, né? Todo mundo fala inglês no Brasil. Mas eu estava andando em círculo, né? E eu estava muito inquieto. Tive a oportunidade de ir para a Suíça, né? Como eu trabalhei em hotelaria, você faz muito network, né? Você tem muitos contatos. E me surgiu essa oportunidade de ir para a Suíça e eu fui
acho que a grana que eu nem tinha, mas eu fui. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Então eu falei, eu quero ir para a Suíça e ver como é que acontece as coisas no país de primeiro mundo. Tem medo, vai com medo mesmo. Medo é uma coisa que acontece, mas eu sei, porque o medo é bom que ele põe limites, mas eu não posso deixar o medo tomar conta. Yeah. E eu sempre tomei... Eu acho que uma das minhas qualidades é ser uma pessoa corajosa. Eu sou uma pessoa corajosa. Eu tomo decisões que, às vezes, eu falo assim, o que é que eu fiz, né? Mas essa decisão de ir para a Suíça foi uma coisa muito boa. Acho que foi ali que começou a abrir, assim, eu virei um cidadão global. Eu vou usar esse termo, porque quando eu vi como é que funciona o sistema, e eu muito curioso, né? Saber como é que funciona, etc., transporte, tudo. Mas nessa época que eu estava na Suíça, e eu fui com a mala sem saber se voltava, que eu não sabia o que ia acontecer. Isso eu tô falando de 2006, tá? Faz muito tempo. 2006. Como que você falou isso pros seus pais? Você falou, seu pai, eu já tô aqui na capital. Eles sabiam que eram férias. Ah, sim, uma parte da história. Não, eles sabiam que eu ia tirar férias, né? Até o momento eu falei que era férias. Mas eu fui pra Suíça. A ideia seria férias, mas que poderia virar uma permanência. Eu não sabia o que ia acontecer. Sim. Eu fui às escuras, mas eu fui, né? Eu tô falando 2006, e era na época de fevereiro. Eu recordo muito bem da data, porque foi aí que entra a palavra Vancouver na minha vida. Que eu não conhecia Vancouver, Canadá, ouvia falar muito pouco. E eram os Jogos Olímpicos de Inverno em 2006 em Turim, na Itália. E junto com... Eu estava assistindo a transmissão de jogos, o encerramento, a cerimônia de encerramento. E na cerimônia de encerramento eles falavam que os Jogos Olímpicos de Inverno 2010 seria Vancouver, Canadá. E passa um filminho da cidade, onde vai ser a cidade certa. Muito bonita. Eu falei, nossa, é bonito isso lá, né? E eu fiquei com aquela ideia na minha cabeça, mas eu não sabia o que ia acontecer. Você tinha acabado de chegar na Suíça e já começou... Não, foi assim, foi só uma passagem, né? Nossa, cidade bonita. Sendo que as coisas na Suíça não deram certo, né? E você também... problemas, questão de legalização, de permissão, é bem mais fechado do que o Canadá. O programa de imigração deles é muito limitado. Então, não era para mim. Voltei para o Brasil, muito triste. Mas assim, com tipo assim, missão cumprida. Não deu certo. Sim. Falhei, não deu certo, mas missão cumprida. Eu não gosto de não tentar. É uma característica minha. Eu gosto de tentar as coisas. E essa foi uma primeira, assim, mesmo sem condições, eu apostei nessa viagem, não deu certo, voltei cabisbaixo, mas inquieto, né? Porque eu já tinha visto como é que funcionava e eu gostei do que tinha visto, assim, como é que funciona um país de primeiro mundo, como é que as coisas funcionam. E voltando ao Brasil, coincidentemente, eu reencontrei com alguns colegas de sala de aula que estudaram comigo e eu perguntei, cadê fulano, tal? Aí falaram, foi para Vancouver, Canadá. Eu falei, como assim Vancouver, Canadá, né? Eu falei, essa cidade tá me perseguindo, né? Eu tô falando em abril, acho que abril, maio, mais ou menos assim, ou fevereiro, mas acho que em maio, meados de maio. E eu entrei em contato com essa pessoa, e essa pessoa estava aqui em Vancouver e falou assim, vem. Eu tomo decisões, eu arrisco bastante, e eu fiz o que eu falei, sabe de uma coisa, eu vou me desfazer do que eu já tinha quase nada. Falei, o que eu tenho agora eu vou me desfazer, mas eu vou mais uma vez fazer a mochila e desembarcar, seguir caminho, né? Viajar, vou ao Canadá, vou conhecer o Canadá. Foi aí que na época eu fui falar com meus pais, mas já não foi viagem, já mudou. A gente fala assim, eu estou me mudando para o Canadá, né? Quando eu fui para a Suíça, fui uma viagem teste, eu não sabia o que ia acontecer. Sim. Mas pro Canadá eu tenho umas intuições, eu acho que umas incertezas que viram certezas que eu sigo. Eu gosto de ouvir a minha intuição. E eu já fui comunicar aos meus pais, né, que eu estava indo pro Canadá. Eles me falaram assim, como Deus te abençoe. Foi o que eles me disseram, né? Mas eu lembro que foi uma despedida, né? Que foi muito forte para mim, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Eu tava com 27 anos, eu tava assim, acho que tava no auge acho que é uma coisa muito boa fazer as coisas o mais cedo possível. Sim. E eu fiz isso, eu vim pro Canadá com a mochila nas costas,
roupa de verão, e eu tinha $700 na minha carteira. Você é filho único? Não, eu tenho 2 irmãos. Ah, ok. Né? Eu falei com os meus outros irmãos, que um mora em São Paulo, o outro mora em Goiânia, e eu comuniquei, né? Eles falaram, vai. Assim, vai, né? Eles já tinham migrado também, porque São Paulo, em relação a Pernambuco... Já tinham. E foi justamente isso que eu fiz. Eu vim para o Canadá com muita incerteza e com muita coragem e com pouca grana. O meu inglês, que eu pensava que era bom, não era tão bom aqui. A gente percebe isso, né? Então, eu não tinha amigos, não tinha dinheiro e não tinha inglês. Ótimo começo. Tá completo, o pacote completo. Ótimo começo, né? Mas assim, eu tenho essa característica, faz parte da minha personalidade. Tem uma coisa, eu arregaço a manga e vou lá resolver o problema. E foi isso que eu fiz aqui. Eu tive que conseguir me manter financeiramente, né? Eu tinha que conseguir arrumar um emprego, eu tinha que conseguir achar alguém para ser o meu sponsor, porque eu fui entender todo o processo de imigração na minha época, que é diferente dos dias atuais, Sim. né? Mudou bastante. Então, nessa época, primeiro assim, eu procurei informação. Eu tento sempre saber, quando eu vou a algum lugar, primeiro eu tenho que ler a respeito, saber para onde eu vou, como é que funciona o sistema, como é que... o máximo possível de informação. Então, quando eu vim para o Canadá, eu sabia onde era a capital do Canadá, eu sabia a população do Canadá, eu sabia muita informação do país. Eu estudei o país. Sim. Né? Então, chegando aqui, eu comecei a estudar como permanecer nesse país. Eu tinha visto de 6 meses. Isso que eu ia te perguntar, você veio como turista? Visto de turista de 6 meses, né? E assim, eu acho que a imigração, ele olha assim, esse cara deve ter muita grana, né? Porque em fevereiro eu tava na Suíça, em julho eu tava no Canadá. Eles podem entrar, que você tem... Né? Então ele falou assim, não, esse cara tem muita grana, né? Então, E com pouca bagagem. pouca bagagem. Nossa, ele ainda vai comprar tudo aqui ainda, tá cheio de dinheiro. Então, mais ou menos isso. Então, assim, eu tô romantizando a situação, mas foi assim. Eu cheguei em momentos na minha vida aqui, logo no início, que eu olhava assim e falava, pô, só tem pão e ovo. Sim. Assim, eu tenho que trabalhar para comprar supermercado, comprar comida. Era bem, assim, essa é a minha realidade, tá? E assim, nessa época... Dia após dia, né? Vivendo o dia. E nessa época, nós não tínhamos essa facilidade de tecnologia que existe hoje. As mídias sociais, a comunidade brasileira em Vancouver era muito limitada. Hoje eu percebo, e é uma coisa positiva, eu vejo com bons olhos isso, que hoje tem uma comunidade grande e a gente tem vários segmentos da cultura brasileira aqui na cidade. Mas na minha época não era assim. Quando eu cheguei, eu acho que não era assim. E era muito mais difícil conseguir informação. A internet não era tão popular como era hoje. Se comunicar com o Brasil era bem mais difícil. Mas apesar de toda essa dificuldade, é aquela coisa. Bem, eu sempre fui assim. Qual era o meu problema? Meu problema era conseguir a legalização no país. Esse era o meu foco. Né? Eu tinha visto de perto de turista no país, consegui um trabalho para me manter. Eu tenho que focar em quê? Na minha legalização no país. Geralmente é assim, é o que a gente chama de planejamento. Sim. Né? Então foi isso que eu fiz. Foquei nessa parte, consegui um empregador. Eu tô romantizando, mas não foi fácil conseguir um empregador. Não é? Bateu na porta e ele abriu com tapete vermelho. Não foi bem assim, mas consegui um sponsor, né? Que foi um grupo eles um grupo familiar, mas foi uma escola para mim muito grande e eles foram os meus sponsors, né? E eu sou muito grato a eles. Hoje eles são meus clientes. Né? Eu trabalhei para eles e hoje são meus clientes. Eu trabalhei por mais de 10 anos para eles. Nesse ramo de alimentos também? Exatamente. Nesse ramo de alimentos e bebidas, eles têm restaurante, empresas de banquetes, padaria. Eles tinham um conglomerado na parte de alimentos e bebidas. Então, uma presença muito forte. E para mim foi uma coisa muito boa que eu comecei lavando louça, né? Acho que é uma coisa importante que as pessoas pensam que não é importante, tem sim importância. Porque hoje eu conheço o meu segmento, uma coisa boa que a gente é referência na cidade. Sim. Segunda-feira, essa semana, nós fizemos
4 dias atrás, não sei, nós fizemos um evento para a prefeitura de Vancouver, né? Então, assim, o prefeito estava lá, todas as pessoas estavam lá, mas então a gente se tornou uma referência. Mas antes de se tornar uma referência, eu tenho que saber como é que funciona. Então, eu comecei lavando louça, né? E não sabia de nada, inglês muito fraco, mas comecei limpando cozinha. E como que você chegou para pedir, nessa época, emprego sem inglês e numa empresa que não fala em português? Na época ainda existe a biblioteca. Sim. Né, e você tem acesso à internet. Né, acesso gratuito na internet. Eu não lembro se você tinha 15 minutos, 20 minutos, eu não lembro bem. Mas era o canal que eu buscava informação. Eu não tinha telefone, então eu consegui, através disso, a entender como é que funcionava. E eu vi que existia um portal de anúncios de empregos. E eu vi assim, procura-se dishwasher. Eu procurei no meu dicionário de papel. O que é dishwasher? Uma máquina de lavar louça, né? Não sabia que era uma função, né? Um cargo, né? Mas eu fui lá, simplesmente eu fui lá, bati na porta, né? Bati na porta e falei assim, ó, vim com meu inglês assim, forçado, né? Mas lá... 3, 4 frases que você sabia falar. A pessoa que me atendeu falou assim, eu acho que é um candidato. Eu lembro que ele falou com alguém, com o chefe da cozinha. Eu acho que tem um candidato aqui, né? Não sei o que quer falar, né? E foi assim, né? Mas a gente vai lapidando, né? A gente vai aprendendo, vai queimando as mãos e vai aprendendo como funcionam as coisas. E foi nessa empresa que eu comecei lavando louça. Depois que eu consegui a minha residência, ou seja, eu consigo a residência, é bem mais barato estudar, ganhar, se qualificar. Porque eu fiquei o seguinte, é sempre assim, qual é o meu próximo passo? Qual é a minha prioridade? Sim. Prioridade é arrumar os papéis, conseguir emprego para comprar supermercado, comprar comida. Sim. Ótimo. Tenho comida, tenho roupa e vou ter casaco pro inverno, né? Mais ou menos é uma coisa bem nômade mesmo. Quando você chegou, você falou que tinha um amigo que tinha vindo e te deu um pouco de instruções. Correto. Quando você chegou, ele te recepcionou? Sim, o Sérgio. Ah, sim. Sérgio é um grande amigo meu. E justamente ele vai estar com a gente também, contando. Eu sei. Então, é o Sérgio, né? Então, ele me ajudou bastante. A gente passou, acho que eu fiquei 3 meses no apartamento que ele morava. Depois eu segui meu caminho, cada um seguiu o seu caminho. Mas no início, porque no início é desafiador, né? Tipo assim, o meu caso era o seguinte, eu tenho que arrumar grana para comprar supermercado. O inverno tá chegando, eu não tenho roupa de inverno, então eu tenho que arrumar grana para comprar casaco para passar fome e frio. As duas coisas que eu me entendi na época das cavernas, né? Mas isso era a realidade, né? Essa é a realidade. Mas isso foi uma coisa que hoje eu percebo, essas situações que eu passei me transformaram num tanque de guerra. Sim. É assim, que vem uma onda, nossa. O Brasil já molda a gente... Muito, né? Ele já nos prepara para 70% dos problemas. Aqui foi a cereja do bolo. Sim. Aqui foi a cereja do bolo. Então, assim, porque assim, como eu venho de uma cidade muito simples, de uma família super simples, então, quando eu cheguei em Recife, já foi assim, já foi matando no peito. Sim. Mais ou menos isso, né? É uma cidade que tem um ritmo diferente. Eu trabalhava para pagar a faculdade, eu fiz faculdade particular. Então, assim, era matando um leão a cada dia. Então, não foi nada fácil, né? E eu lembro que já no final da faculdade, eu me inscrevi em vários programas de trainee para conseguir ascensão profissional, ascensão financeira, a liberdade financeira, que é uma coisa que eu acho que o empreendedor, ele faz as coisas porque ama, porque tem paixão, mas também ele vê um retorno financeiro Sim. que é importantíssimo, né? Que é o valor do nosso trabalho. Então, eu já tinha isso já no Brasil. Aqui, como eu falei, foi em outra... Eu vou dizer, foi em outro ambiente, mas os perrengues eram os mesmos. Sim. Né? E mudou um pouco mais. Tipo assim, aqui eu tinha que me preocupar com comida, frio, essas coisas. Mas no Brasil era diferente. Talvez segurança no Brasil. Mas isso fez com que você vai fazendo a sua personalidade uma pessoa cada vez mais forte. Conseguindo papel, ótimo. Eu agora queria fazer... Qual o próximo passo? Eu vou ganhar uma qualificação. Vou fazer o quê? Vou ser professor? Vou ser engenheiro? Vou estudar medicina? Vou ser encanador? Eletricista? E eu olhei em volta e falei assim... Pô, o que eu tô aqui...
eu gosto desse ambiente de cozinha, porque eu nunca trabalhei em cozinha, Sim. tá? Assim, eu venho de uma casa onde a gente era família sempre mais mesa farta, né? Minha mãe sempre foi muito caprichosa em tudo que ela fez. Então, assim, eu tenho essas referências de casa, né? Que a gente tinha plantação, quintal com frutas, essas coisas todas. Mas não era dizer assim, eu venho de uma família tradicional de chefes. Não, isso não foi a minha realidade. Eu fui aprendendo. E chegou um ponto que eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou para uma escola de culinária e ver o que acontece. Eu fiz a inscrição, existe uma escola culinária chamada Vancouver Community College. Este é um programa de culinária. Eu me inscrevi na parte de confeitaria e padaria, que é uma área que eu me identifico mais. E quando eu cheguei lá, eu percebi que o que é que você aprende na escola? Você aprende técnicas, né? É isso que você vai para uma escola aprender técnicas, mas existe coisas que tem talento, você nasce com ele. Sim. Eu sempre tive um olhar de estética, que é uma coisa que acompanha para mim. Eu olho, eu vejo onde é que fica bom aquela coisa toda. E no meu trabalho, o que eu faço, estética é uma coisa muito importante. Eu estou falando de apresentação. Então, é uma coisa muito importante que eu uso no meu produto, que eu uso a imagem, né? A imagem, hoje você sabe o quanto importante é a imagem. Então, na escola, eu aprendi o que se chama de técnica, né? Aprendi, como eu fiz escola culinária, você aprende sabores, texturas e etc. E na escola, eu acho que, como eu falei, a vida me transformou uma pessoa que vai pegando as coisas e vai se transformando. E na escola eu tive uma chefe, instrutora, que falou assim, você deveria ir para a França. Aí eu falei, França, você deveria ir para a França. Eu olhei assim e falei, eu terminei meu curso de culinária e tal, eu sempre tive um muito bom desempenho na escola. E eu falei, bem, agora eu vou deixar de lavar louça, né? Eu lavava louça e ia para a escola, né? Sim. O perrengue continuava. Não muda. Não muda, mas assim, eu consegui, a pós-graduação, eu consegui, comecei a trabalhar como confeiteiro, padeiro, e só não um só lugar. Eu trabalhava em outros lugares isso também. Que eu ia perguntar. Aí você não ficou jamais só lá? Eu fiquei lá porque lá era um lugar que gratidão é uma palavra muito importante que a gente não deve esquecer nunca. Aquelas pessoas, eu tô aqui no Canadá graças a eles, foi eles que acreditaram em mim. Um estranho que entra na porta, primeiro para lavar louça e depois pede para ser seu sponsor, né? Então, assim... Um estranho sem... vale reforçar, sem comunicação. Exatamente, né? Então, assim, eles ali é aquela coisa, são momentos que mudam a sua vida. Aquelas pessoas, Steven, que é a pessoa responsável, ele mudou a minha vida. Então, assim... Eles continuam com o restaurante? Continuam? Hoje eles se aposentaram já, tá? Hoje eles passam metade da vida no México, eles são... ricos, estou falando milionários. Então eles passam verão no Canadá, inverno no México. Então nessa época eles sempre me deram muito apoio, né? Eles falaram que eu era uma pessoa muito talentosa, eles conheciam o meu trabalho e eles falaram, você vá. E a flexibilidade na escala. Então eu trabalhava com eles, né? Geralmente eu trabalhava ao período da tarde e o período da manhã eu comecei a trabalhar em hotel. Porque, lembra na época que eu falei que a professora falou que você deveria ir para a França? Sim. Para ir para a França requer investimento, requer dinheiro. Eu estou falando de euro, que é mais caro do que o dólar canadense. Então, já começou aí o Projeto França, né? Eu tive que trabalhar 2 anos, durante muitas horas. Eu sempre trabalhei muito, muito mesmo. E porque eu sei que, não pelo dinheiro em si, mas é que eu sei que o dinheiro vai me levar a determinados vai ser a ferramenta que eu utilizo para resolver determinado projeto. E é o resultado do empenho também, né? Sim, um bom trabalho, o retorno financeiro é uma das coisas que prova que você está indo pelo caminho certo, que você está fazendo um bom trabalho, né? Exatamente. Então, após 2 anos, eu mudo para a França. Minha vida já estava estável aqui, eu já tinha um apartamento, já estava ganhando relativamente bem, uma vida bem estável mesmo. Trabalhando muito, mas... Trabalhava bastante, mas eu virei uma máquina, assim, uma coisa assim, extraordinária, assim, em produção, em raciocínio, no segmento que eu estava. E eu tive que desacelerar essa máquina, que é difícil. Sim. Desmontar um apartamento, fazer uma mala e se mudar para a França. Um novo país, um novo idioma,
tudo novo. Eu ia tentar falar aqui, parlez-vous français? Je parle français, très bien. Yeah. Meus meninos estudam na escola de francês. Tem muita imersão de francês, mas eu não sou um terror. O que acontece? Eu tenho facilidades com idiomas, é uma coisa que já tem isso. Porque quando eu vim pra cá, o meu inglês, eu fazia o seguinte, eu fazia escola de inglês no Brasil 6 meses, parava porque eu não tinha grana para continuar. Mas aqueles 6 meses eu fazia tão intensamente, né, que os professores olhavam para mim e falavam, nossa, você tá adiante. Mas é a questão da necessidade, né? A necessidade lhe faz você... Por isso que às vezes você passa uma situação difícil, hoje já tem essa maturidade de olhar e falar assim, isso tem alguma razão, né? Lá na frente eu encontro a resposta. Mas eu sempre tento isso como tenho isso como uma verdade. Sair do Canadá e ir para a França foi um desafio tremendo, né? Eu não dominava o idioma e era tudo novo. A França funciona completamente diferente do Canadá, completamente diferente do Brasil. Porém, eu já estava matriculado em uma escola. Eu estudei em uma das melhores escolas de gastronomia do mundo, na França. E eu já tinha... A minha vida, minha mudança do Canadá para a França já foi outro patamar. Não foi feito o Brasil, Sim. Canadá. Mas, mesmo assim, existe adaptação, né? Tudo é novo. E é difícil. Você recomeçar. Eu não saberia, na época eu não sabia se eu ia ficar na França, se eu voltava. Eu sei que eu tinha permissão de ficar 2 anos na França, com visto de trabalho e estudo. E na França, aquela coisa, tem que arrumar trabalho, né? Eu tinha permissão de trabalho, arrumar trabalho, porque só tinha grana suficiente no máximo para 6 meses. Falam que o custo de vida lá é muito alto também. Muito caro. Apesar que Vancouver não é muito diferente. Olha, é engraçado porque assim, eu morei em Paris, né? Sim. Olha só como a vida ela dá a volta, né? Porque eu nasci numa pequena cidade do interior chamada Frey-Miguelinho. Eu mudei para uma cidade chamada Vancouver, em Canadá, e mudei para Paris, né, que é uma das cidades mais conhecidas no mundo. Hoje em dia eu falo assim, eu conheço Paris muito bem, melhor do que Frey-Miguelinho, eu acho, porque faz muito tempo que eu não tenho. Mas assim, chegando em Paris, novos desafios, e vamos ver o que vem pela frente. Primeiro, assim, eu já tinha uma experiência muito grande em escola. Tanto eu já era graduado em escola de gastronomia no Canadá, já tinha vasta experiência em cozinha. Quando eu cheguei na França, os professores perceberam que eu estava diferenciado. Então eu comecei a trabalhar com os chefes, a equipe de chefes da escola, e eles chegava mais cedo, ficava ajudando ele e ao mesmo tempo tentando entender como é que funcionava. Porque a minha passagem pela França foi, eu tenho que aprender o máximo possível que esse país tem, porque eles são referência em culinária, né? Na parte de confeitaria, eles são dos melhores do mundo. Então eu tenho que pegar o máximo desse pessoal, eu tenho que pegar porque eu paguei muito caro, eu trabalhei muito para estar aqui, então eu tenho que usufruir o máximo, né? Aprender o máximo, fico com aquela sede de conhecimento. Conhecimento é uma palavra-chave na vida da gente. Eu percebo sempre com foco, né? Todas as etapas, em tudo que você caminhou, com muito foco para extrair o máximo daquela oportunidade, daquela situação. É verdade, assim, eu sou uma pessoa focada, mas não tem escolha, assim, não é porque não existe uma cartilha, não é assim, às vezes eu tiro o foco, às vezes eu saio do foco também, aí volta pro foco, o que é normal, porque a vida é assim mesmo, né, senão fica chata, então tem que sair um pouco, mas naquele momento, é porque era muito caro, eu tive que pegar uma linha de crédito para me ajudar a mudar para a França, a me ajudar a pagar uma escola, né? Então, eu não poderia fazer esse investimento tão alto e não sair com conhecimento. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu explorei o máximo e a dificuldade de arrumar trabalho na França é porque arrumar emprego em Vancouver, você consegue emprego através tem várias plataformas que você consegue achar. Na França é diferente. Existem centros comunitários em cada bairro, que é lá que você vai e eles olham de acordo com o seu endereço aonde tem vagas de trabalho. Ah, é? É. Você tem que ser próximo, você tem que trabalhar perto de casa. O ideal é esse, né? Porque antigamente eu não estava conseguindo arrumar trabalho e eu preocupado com a grana acabando. Falei, gente, vou viver mais uma vez aquele perrengue de Vancouver, logo no início, né? Aí eu falei com um dos chefes, chefe, é o seguinte, eu não sei o que acontece, mas eu não consigo arrumar trabalho, né? Ele me deu um papel,
A França, eles têm a culinária como alguma coisa do Estado. É uma coisa muito importante. Eles patrimônio quase. É um patrimônio. Assim. Mas é um patrimônio. É uma coisa assim que é intocável, né? Então, os chefes têm esse poder. Eles são muito, muito poderosos. Existem os proprietários e os chefes dos estabelecimentos. Se o chefe falar, vamos, todo mundo vai. Ah, é? É assim que funciona. A equipe segue o chefe? Corretamente. Porque o chefe, assim, eles têm um poder muito grande. Mas é porque eles são dessa forma. A gente está falando de uma coisa cultural, Sim. né? É como se fosse um time. É o time dele. Eu levo o meu time. É um respeito muito grande. O técnico leva os auxiliares ali do futebol também. Então eu pedi ajuda. Chefe, eu não consigo arrumar trabalho, eu não sei como é que funciona o sistema aqui. E ele me deu um endereço, vá nesse local. E eu saí, né? Fui. E eu cheguei num local chamado Praça Vendôme, que é um lugar muito... tem vários hotéis. Existe um hotel chamado Ritz, que é um dos mais caros da França. E era lá que eu fui fazer meu estágio, consegui meu trabalho, né? Então foi uma coisa extremamente... Eu falei, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Mas é justamente isso, abrindo as portas, abrindo as oportunidades. Passou-se o tempo da França, né? Eu ia para ficar 2 anos, fiquei 1 ano e meio. Ao sair da França, eu estava descapitalizado, não tinha grana nenhuma e eu precisava fazer dinheiro o mais rápido possível. E nessa época eu já estava, eu já tinha uma experiência muito considerável na parte de trabalho. E eu falei assim, eu vou focar agora em fazer dinheiro para pagar minhas dívidas, que eu estava endividado. Foi quando eu pensei Oriente Médio ou Ásia, né? Nessa época era a época que mais fazia salários, etc. Então me veio uma proposta de trabalho para ir para Singapura. Olha. Né? Então o que aconteceu? Existe uma empresa que estava abrindo uma filial aqui em Vancouver. E eles estavam procurando alguém para ir para Singapura, pegar a ideia, que eles estavam lá, uma empresa no segmento de alimentos e bebidas, pegar essa ideia e fazer a implantação em Vancouver. Então foi isso que eu fiz, né? Eu fui na parte de alimentos e bebidas, foi um grupo de pessoas, cada um na sua área, e essa foi a minha área. Eu passei 8 meses em Singapura, aí já voltava para o Canadá, ia para Singapura, voltava, porque a gente estava tocando um projeto até finalizar a construção, etc., aqui em Vancouver, mas nesse momento a ideia o meu foco era pagar as dívidas. Sim, né? Eu não queria fazer caixa. Era pagar a dívida mesmo, porque dívida em cartão de crédito vira uma bola de neve. Sim. Então assim, eu sabia disso. Então e na Ásia é completamente diferente da Europa, completamente do Brasil, completamente diferente do Canadá. Ou seja, você vai se camaleando, né? Sim. Você vai se transformando, você vai se adaptando aonde você está. E a Ásia tem umas coisas de trabalhar, em Singapura você trabalha 6 vezes por semana, 10 horas por dia, isso é normal. É legislação. É o padrão. É o padrão, né? Então eu fiquei, nossa, o pessoal trabalha bastante aqui, né? Mas, por isso que eles são um dos 4 tigres asiáticos, é loucura ali. Mas, missão cumprida, consegui pagar as minhas dívidas, paguei o cartão de crédito, que é muito importante você, como empreendedor, saber de finanças. Fiz isso, que era o meu foco. E eu falei, agora voltei ao Canadá e falei assim, agora qual vai ser meu próximo passo, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, agora o que é que eu vou fazer? Então, me veio a ideia, né? Surgiu a ideia de abrir meu próprio negócio. Eu vou abrir um negócio na área que eu tenho conhecimento. Não sei de tudo, mas sei bastante. Mas se abre outros leques, né? Arrumar um ponto comercial, como é que funciona? Aí você já tinha se estabilizado aqui em Vancouver de novo? Voltei para Vancouver, consegui trabalho, voltei para o local onde eu trabalhava há muito tempo, né? Eles sempre me aceitaram. E paralelo a eles, eu trabalhava em outro emprego, porque eu precisava de juntar capital, porque eu sabia que eu queria abrir um negócio, e para abrir negócio tem que ter capital. E paralelo a esses 2 trabalhos, eu comecei a trabalhar no meu projeto, que era meu negócio, né? E eu sei que para conseguir dinheiro, você tem que ter um bom crédito na praça, pessoa física, estou falando pessoa física, para conseguir um empréstimo no banco.
Eu vou até falar essa informação que é Sim, importante, claro. né? Existe um banco aqui no Canadá chamado BDC, que é o Banco de Desenvolvimento do Canadá. É um banco que apoia empreendedores. Não esquecer que é um banco, ele vai fazer dinheiro em cima de você. Sim. O banco é para isso. E eu fiz um plano de negócio, né? Lembra que assim, plano de negócio é normal. Do jeito que você faz no Brasil, é aqui, né? Você mostra para o banco o projeto, né? Os cenários, o projeto, exatamente, o que você espera. E a sua capacidade, né? O banco quer ver sua capacidade de pagar de volta. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Fiz um plano de negócio, fui, bati na porta, passei por algumas entrevistas do banco e o banco me emprestou, acho que eles me emprestaram, na época eles me emprestaram acho que $170 mil, né? Foi o que o banco me emprestou, $170 mil. Eu cheguei no Canadá com $700, então já aumentou um pouquinho os valores. Já. Então eu tinha $170 mil do banco e as minhas reservas, elas meavam em torno de quase $100 mil. Então eu tinha $270 mil para começar um negócio. Em Vancouver. Em Vancouver. As pessoas pensam que $270 mil é muito dinheiro. Não é. Para negócio não é, porque você paga $10 mil numa batedeira. Sim. Um exemplo, né? Mas assim, esse era o capital que eu tinha. Eu falei assim, olha, agora é a hora de realmente começar a fazer as coisas acontecer e tentar achar um ponto comercial que funcione para mim. E eu fiquei pensando assim, ter um sócio ou não ter um sócio. Eu escolhi e optei não ter sócio. Tá? Meu sócio é o banco até onde eu pagar. Quando eu pagar, tchau, banco. Acabou. Então, é um trabalho... Você vai trabalhar muito mais, porque são duas pessoas, é você para resolver tudo. Mas foi uma decisão minha, pessoal. E hoje em dia eu estou feliz com essa decisão. Fiz meu plano de negócio, consegui minha linha de crédito, comecei a procurar. Eu lembro que eu largava do trabalho assim, meia-noite, ia tentar achar ponto comercial com placa, aluga-se. Tudo fechado. Tudo fechado, eu na noite. Só a placa. Eu pensando em alguém ligar para a prefeitura, que eu ficava com a lanterna, assim, porque eu tenho que olhar o local, o espaço, né? Eu olhava assim, visualizar, porque se der certo, eu ligava para depois marcar um horário para conhecer, etc. Então foi feito essas coisas, toda essa busca, esse planejamento do meu negócio foi feito paralelo a 2 full-time jobs, né? Então assim, foi trabalhando muito, porque é muita grana. Eu sei que em 2019, em setembro de 2019, eu achei um ponto comercial, segui a minha intuição, passei, era um patinho feio, era um restaurante de culinária asiática, bem feio mesmo. Mas eu olhei assim, eu lembro que eu vim pela manhã, voltei pela tarde, voltei pela noite. Você olha o horário, onde é que o sol se posiciona, que isso é muito importante. Se é sol à tarde, como é que funciona. Se esquenta ou não no verão. Exatamente. Toda essa questão, você tem que ver isso. Como é que eu sei isso? Eu tenho que olhar como é que é alugar um ponto comercial, né? Eu tenho a curiosidade para não assinar um contrato de 5 anos e assinar a sua sentença de morte. Sim. Então eu fiz esse trabalho. Então eu consegui, achei um ponto comercial depois de muita busca, mais de 1 ano de busca. Quem tá assistindo a gente aí depois vê tudo bonito já, né? Assim, as conquistas. E tem muita gente que vai começar um negócio e o início são obstáculos, né? Muito obstáculo. Você procurar um ponto comercial depois de todo esse trabalho durante o dia e pesquisar, não é uma busca de Google, né? Que você vai lá, digita, eu quero um espaço assim, é ir lá mesmo no ponto, olhar. Porque eu tinha que ver, e assim, eu fazia isso de madrugada. Não tinha escolha. Eu largava, teve uma época eu já teve época que eu trabalhava 20 horas em um dia. Eu não sei que eu consegui fazer isso. Eu trabalhava 20 horas em um dia, eu lembro que eu dormi na escada do hotel. Porque assim, uma coisa interessante assim, é como se fosse meu mantra, tá? Eu preciso trabalhar, o meu chefe ligava, precisa de hora extra, faço. Porque aquilo era o meu mantra, eu preciso trabalhar. E eu ia trabalhar, tipo assim, eu preciso dessas horas, eu preciso desse paycheck pro meu negócio. Meu objetivo maior. Era o meu mantra, meu objetivo maior. E eu lembro que eu largava de um hotel meia-noite, 1 da manhã, e começava no outro às 5 da manhã. E eu não podia chegar atrasado, porque eu era responsável pelo café da manhã do hotel, que abria às 6. Então não poderia ter atraso. E eu lembro que muitas vezes eu estava tão cansado que eu conseguia mandar o café da manhã lá pro
pro restaurante. Eu lembro que de 6 às 7 não tinha ninguém na cozinha. Eu dormia debaixo da mesa. Eu tirava uma soneca de 40 minutos por baixo da mesa. Né? Porque assim, fisicamente era esgotado. Né? Eu parecia um zumbi, mas eu sabia que era aquilo que eu precisava. E aquele sacrifício feito lá atrás, hoje eu vejo e eu percebo que sem ele eu não estaria aqui. Consegui achar o ponto comercial, conheci como é o processo de alugar um ponto comercial, a fazer a transação. A pessoa repassou o ponto comercial. Lembra que eu falei que às vezes eu tomo umas decisões meio corajosas? E eu lembro que eu assinei um cheque de $100 mil. Eu assinei um cheque de $100 mil, que ali representava muitas, milhares de horas de trabalho em cozinha, que é um ambiente extremamente cansativo, é um ambiente pesado de trabalhar. E eu lembro que quando eu tenho até 2 horas da tarde para assinar esse cheque, dá para o meu advogado, e meu advogado passar para outro advogado, que é assim que funciona a transação do comercial. E eu lembro que eu parei assim, eu estava sozinho no meu apartamento, eu lembro como fosse agora. E eu falei, toda a minha reserva financeira vai agora em um projeto que eu não sei se vai dar certo. Eu acredito, mas eu não sei se vai dar certo, eu não tenho certeza, né? E eu lembro que eu assinei esse cheque e foi assim, foi difícil, misto, né? Foi um misto de assim, ali eu senti medo, porque ali você tem assim, tempo é uma coisa que você não recupera, né? E ali eu senti medo de perder um tempo que eu não ia recuperar mais, mas mesmo assim o medo não superou. Eu assinei o cheque, fizemos a transação, eu peguei a chave do ponto comercial e se abre outro capítulo, que é entender como se faz uma reforma de um ponto comercial em Vancouver. Ou seja, você vai... Olha, você vai assim, é porrada em cima de porrada. Não tem romantismo, não. E eu tive que aprender como é que funciona a parte de construção e reforma. E na prefeitura, aprender as licenças, as permissões e estudar para entender o que é que eles estavam falando. Porque você pode contratar uma pessoa para fazer esse trabalho, mas eu perguntei, ele queria cobrar $30 mil, eu falei, a conta não vai fechar. Então, já que eu não posso pagar alguém para fazer, eu tenho que entender um projeto de reforma que envolve hidráulica, eletricidade, drywall, HVAC, tudo. Porque a prefeitura... ela veio no ponto comercial que eu estava e ela falou assim, você precisa fazer uma reforma geral, porque ali era uma situação, o ponto comercial que eu peguei ali era uma bomba, né? Precisava fazer uma reforma geral. E eu tive que aprender a fazer isso, né? Eu não sei como, mas eu tive que aprender. Eu contratei um engenheiro mecânico, porque é obrigatório, e ele fez um plano, uma planilha lá, o desenho dele, né? E eu tive que saber interpretar aquele desenho. Eu não tenho formação em engenharia, né? Mas eu tinha que saber o que é que aquilo queria dizer, porque quando eu ia na prefeitura, eu mostrava o desenho e a pessoa com que eu estava falando, ela saberia aquela linguagem, porque existe uma linguagem, e eu estava viajando, que eles falavam assim, qual é a Schedule B, Schedule C? E eu falava, o que é que eles estão falando, meu Deus do céu? Quando você pega alguém que tem a paciência de explicar, tudo bem. Uma vez uma senhora perguntou assim, o que é que você está fazendo aqui? Aí você é engenheiro? Não. Você é arquiteto? Não. Você é gerente de construção? Não. Você é o quê? Eu sou um chefe que está querendo abrir seu próprio negócio, que eu não posso pagar alguém e eu estou tentando aprender. Ela falou, meu filho, você é louco. Mas era a única maneira, né? Você tem que aprender a fazer essas coisas. Não tem escolha. Eu estava com um contrato assinado de 5 anos, eu já tinha colocado $100 mil fora da minha poupança, o que me restava era $170 mil, que era do banco. Nem meu, era do banco, né? E começou-se um processo de permissão, que aqui é importante saber, eu não sei como são as outras províncias, mas geralmente o tempo de espera de uma aprovação, de uma permissão, de início de uma reforma aqui no Canadá, em Vancouver, é de 6 meses, se você tiver muita sorte. Esperei 6 meses para poder começar a fazer uma reforma pagando aluguel. Não é para pegar, é 6 meses para poder começar. Esperar a licença chegar na sua mão para você começar a fazer a reforma. É surreal. É surreal. Assim, eu chorava, cara. Assim, eu chorava porque eu via todo mês, assim, o dinheiro do aluguel indo embora. Eu falava, gente, menos $4 mil. Na época eu comecei a pagar $4 mil. Menos $4 mil. E assim, e nada da permissão chegar. Ou seja, eu paguei $24 mil
para esperar por uma permissão da prefeitura. Ponto vazio. Um ponto vazio, sem poder fazer nada. Saiu a permissão, final de fevereiro, sendo que nós estávamos ouvindo da Covid. Covid já estava chegando, já estava se espalhando, sinal vermelho, né? Ou seja, no dia 18 de março, se não me engano, lockdown Vancouver. 2019. 2019. Ou seja, aí eu falei assim, tô fodido. Agora eu tô numa situação muito difícil. Esperei 6 meses para começar a reforma. Quando eu pego a permissão de começar a reforma, começa o Covid, lockdown. Todas as pessoas que eu contratei para fazer o serviço desapareceram e eu fiquei na mão. Tive que começar, assim, aquela coisa. Eu falei, e aí, o que eu vou fazer? Assim, eu não sabia. Assim, realmente eu não sabia o que fazer. Eu olhava assim e eu falava, não sei. E eu tô ferrado. Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam em construção e eu comecei a entrar em contato com eles porque vinha aquelas restrições, não tá perto, 2 metros de distância, aquela loucura, gel, todo mundo lembra como era o Covid. E muda, depois desmuda, qual que é a formação oficial? Tudo. Então assim, eu cheguei e falei assim, eu liguei para um amigo meu e falei assim, essa é a minha situação, como é que eu faço nesse momento? Me dá umas dicas. Ele trabalha com engenharia, é engenheiro aqui, e ele começou a falar, vamos tentar fazer por parte, né? Ele foi me orientando, né? E foi assim que as coisas foram acontecendo. E falava assim, tem que achar isso, tem que achar aquilo. E eu fui procurando. E a gente conseguiu aos poucos, faz o serviço de encanamento primeiro, porque na época ninguém queria dividir o mesmo espaço. Então levava-se muito mais tempo terminar o serviço. Eu pagando aluguel. Ou seja, eu passei por todos esses processos, de reforma e assim, eu perdi 20 quilos. Só pra você ter ideia. Em um período de 11 meses, porque foram desde o momento que eu aluguei o ponto comercial até o momento que eu tenho que abrir a loja, foram 11 meses. Durante esses 11 meses, eu fiz demolição, eu pintei, eu fui assistente de carpinteiro, eu comprei material de construção, eu aprendi a ler planta de engenheiro mecânico. E você conseguiu nesse tempo continuar trabalhando em algum lugar ou você teve que se dedicar? Teve um momento, eu tive que parar. Que não conseguia. Eu não conseguia. E olha que eu sou um tanque, cara. Assim, eu dormia na loja. Eu dormia no meio dos escombros de demolição. Porque eu tinha que ter certeza que às 7 da manhã alguém ia bater na porta para fazer um delivery, e nessa época era Covid. Então assim, se aquela entrega não chegar, você tá ferrado. Eu falei assim, seu projeto vai atrasar mais ainda. Então às vezes eu tava muito cansado fisicamente, eu tinha muito medo de ir para casa e não acordar, então eu preferia dormir do lado da porta, porque quando alguém batesse eu despertava e abria a porta e recebia a mercadoria. Foi esse estágio que eu cheguei. Não tinha escolha, porque sem isso eu não conseguia terminar aquela reforma. E eu precisava terminar a reforma porque o dinheiro estava acabando. 11 meses após essa maratona, né? Eu estava 20 quilos mais magro. Pra você ter ideia, o desgaste... Sangue e suor, literalmente. O desgaste foi muito grande. Psicologicamente falando e fisicamente falando. Ao abrir a loja... Chegou julho... E eu falei assim, agora não tem mais escolha. O dinheiro acabou. Reforma é muito cara. Reforma assim, você paga $30 mil pro eletricista, $10 mil para drywall, $15 mil para engenheiro mecânico. E você vai nessa história toda, vai tudo, assim, desaparece. Até no Brasil, a reforma é algo quase que sobrenatural. Ela nunca fecha. Nunca fecha. E chega um ponto que você já fala assim, não, leva a carteira e nunca é aquilo que você planejou. Você planeja gastar 30, você gasta 60. Sim. Então, nessa história toda, eu sei que quando foi em julho, né? Eu falei, eu vou abrir essa loja no meu aniversário. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Fica a dica pra todo mundo. Não abrir nenhum negócio numa data especial. Porque se não der certo, você vai ficar com o resto da vida com aquele karma, tá entendendo assim? Então não case no seu aniversário, não noive, não abra negócio no aniversário. Abra uma semana depois. Não junte datas comemorativas. Porque assim, se der errado, você vai ficar pro resto da vida se martirizando. Essa é a palavra. E eu sei que meu aniversário foi em julho. Eu falei, vou abrir meu aniversário. Parei, não vou fazer isso não. Eu vou abrir uma semana depois. Eu não tinha dinheiro.
meu dinheiro acabou. Eu abri a loja no dia 1º de agosto. Eu tenho uns amigos que vieram me ajudar. Eu tenho um amigo na área de finanças. E eu falei para ele assim, eu tô numa situação muito ruim. Ele falou, por quê? Eu falei, eu tô sem grana. Ele falou, não, é normal. Depois de uma reforma e tal, eu entrei no meu saldo bancário. Eu tinha $40 para abrir uma loja. Eu não tinha o dinheiro do aluguel. Fica tranquilo, tem água aí. Eu não tinha dinheiro do aluguel dia 1º de agosto. Eu ia abrir uma loja e não tinha dinheiro para pagar o aluguel daquela loja. Então, assim, foi assim, o meu amigo falou assim, ele é de finanças, falou assim, você tá doido? Não, você falou sem dinheiro, mas eu não sabia que era assim, desse ponto. Ele falou assim, eu pensava que você tava assim com 5 mil no caixa. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para pagar o dinheiro do aluguel amanhã. Ele falou, Melo, que isso? Isso é surreal. Eu falei, olha, é o seguinte, eu não tava contando com a Covid, que ia atrasar tanto um projeto, né? Que ia passar, eu gastei, eu acho que eu gastei $56 mil em aluguel com a loja fechada. Pra você ter ideia, o desfalque financeiro que foi no meu projeto. Que apesar de estar tudo muito bem planejado, com antecedência, por isso que a gente planeja e depois vai tudo por água abaixo, mas veio um Covid que ninguém sabia o que era aquilo, né? Mas é que tá. Essa era a minha realidade. Eu não tinha dinheiro para pagar eu não tinha dinheiro para pagar aluguel no dia 1º de agosto de 2020. Eu não tinha dinheiro para pagar funcionário. Eu tinha cartão de crédito que podia comprar meus ingredientes. E eu podia trabalhar sozinho, né? Eu liguei para os amigos. Preciso de ajuda. Preciso que alguém vá comprar papel higiênico para o banheiro. Preciso que alguém tire o papel da janela. Preciso que alguém me ajude a limpar a loja. E eu abri a loja no dia 1º de agosto. 3 dias antes, eu não sei como eu fiz isso. Eu acho que em 3 dias eu dormi 5 horas. Porque eu precisava de produto para vender. Eu sabia disso. Aí o meu foco era, eu tenho que produzir porque eu tenho que vender na inauguração. Não posso abrir uma loja e ter um croissant lá, um biscoito para ser vendido. Então eu não tinha gente para me ajudar. Alguns colegas vinham me ajudar, mas eles iam e eu fiquei a madrugada toda, cara. Aí depois de uma maratona de reforma, depois de toda uma maratona, eu pensava que... Gente, não acredito que agora que eu vou escalar o Everest, eu não acredito nisso, gente. Mas não tinha escolha. Era falência. A falência já estava decretada, a falência estava na minha porta. Eu falei, porra, eu não vou sair lá de Frei Miguelinho, chegar aqui e eu não vou falir, cara. Rodei o mundo todo. Eu não vou fazer isso. Aí é que vem uma energia que eu não sei de onde é que vem uma força e eu uso essa força para focar. Eu falei, eu vou produzir isso, eu vou vender, eu vou fazer produto, isso vai ser muito bom. Nós abrimos a loja no dia 1º de agosto. Eu vendi, eu acho que o suficiente para pagar o aluguel. Assim, eu acho que, olha, não sei qual o crédito que as pessoas têm, mas o Papai do Céu, seja lá quem for, ele foi muito generoso comigo. Porque as minhas vendas foi suficiente para cobrir o aluguel. E aí me sobrou $15 de fluxo de caixa, né? Então, para comprar material. Eu comprava no cartão de crédito. Né? Então, assim, e começou dessa forma. Durante 2 meses eu rodei uma loja com voluntariados. Eu ligava para as pessoas e falava assim, vai fazer o que no sábado? Eu vou fazer nada. Vem aqui me ajudar a fazer um café, servir uma mesa, limpar uma mesa. Então, assim, o dinheiro, ele abre muitas portas. Mas a amizade, o networking, ele abre muito mais. Porque às vezes se eu tivesse dinheiro, às vezes eu tinha dinheiro, mas não conseguia resolver as coisas na reforma. E às vezes com a amizade eu conseguia que alguém me ajudasse a operacionar uma loja. Tem um exemplo aqui. Mas foi dessa forma que eu fiz. A gente conseguiu abrir a loja. Durante 2 meses, minha vida era um inferno. Assim, minha vida era caótica. A tensão... Eu não sei, assim, eu não sei como eu tive um infarto, eu
Eu não sei, porque assim, o psicológico, o físico, e eu tive que lidar com isso. Por isso que eu ainda dou graças a Deus ter vindo, assim, ter tido tanto perrengue antes, porque eu me virei um tanque de guerra, porque se eu fosse uma pessoa frágil mesmo, eu tinha jogado a toalha, né? E nesse momento, nesse turbilhão, você ainda ficava na frente da loja? Você ainda era a cara da loja? Eu ficava, porque eu não tinha gente pra pagar, então, assim, funcionário, né? Então eu passava a madrugada produzindo. Na cozinha? Na cozinha, e a manhã vendendo. Foi, nossa, eu lembro assim, meus olhos ficavam muito vermelhos, porque não dormia, né? Então assim, você dormia 3 horas por dia, eu dormia numa caixa de papelão, eu abria uma caixa de papelão, colocava no corredor, e no inverno eu dormia perto do refrigerador, porque era quente, né? Quem nos ouve, o brasileiro, ele tem duas características que a gente aprende. É uma, não demonstrar fraqueza, né? A gente tem que ter uma aparência sempre. Exato. Ainda mais como empreendedor, você tem que estar lá sempre forte, tem que né? estar sorrindo pro cliente. Quando a gente migra, a gente aprende que a gente depende de pessoas, né? A gente depende de amigos, depende de novas amizades, e é o que fortalece, né? Exato. Porque a família ficou pra trás, né? Exato. Eu tava sozinho, né? Eu não tenho família, então eu tava sozinho ali, né? Então eu fiquei aquela... Era às vezes, assim, acho que quando a coisa realmente ficava muito difícil pra mim, eu rezava um Pai Nosso, cara. Falava assim, eu rezava um Pai Nosso e chorava e dormia, né? E foi nessa insistência que eu consegui contratar uma pessoa. Eu consegui contratar 2 pessoas, nós vendemos 4 mil, nós vendemos 10 mil, e nós contratamos 10 pessoas, e nós vendemos 100 mil, nós contratamos 15 pessoas, nós vendemos $1 milhão, nós contratamos 20 pessoas, nós ultrapassamos $1 milhão em vendas, e aqueles $40 que eu comecei lá na frente, hoje nós temos uma venda que supera $1 milhão, né? Que é uma coisa que eu me orgulho bastante. Sim. Né? Porque não é o dinheiro, né? O dinheiro... Eu sempre soube que eu ia ter muito dinheiro. Não me pergunte de onde vem essa certeza. Dinheiro que eu nem preciso tanto, que meu estilo de vida não requer isso. Mas era uma certeza que eu ia ter mais do que eu precisava. Eu tive muito perrengue em questão financeira, né? Lembro do pão com ovo que eu tinha, que eu estava preocupado. Ih, só tem um pão e um ovo. E aí, né? Hoje o dia de amanhã sempre seria um desafio. Hoje em dia eu fico muito feliz, assim. É bom que são nesses momentos de dificuldade que você aprende a valorizar os momentos, né? A comida, você aprende a valorizar, o frio, a amizade, né? Então essas coisas que eu tenho gratidão comigo por isso. Quando a gente fez aniversário agora da loja, 3 anos, a primeira coisa que eu acordei, ao acordar, eu agradeci, né? Agradeci por ter uma loja que eu considero um sucesso, virou uma referência, que a gente tem esse trabalho que é um trabalho duro, árduo. Todas as manhãs eu tô na loja, e assim. E uma coisa que eu vou entrar aqui, apesar de todos esses perrengues, acordar cedo, passar a noite trabalhando, sempre estava na frente da loja atendendo o cliente com um sorriso, como se nada tivesse acontecido, né? Porque eu sabia a importância eu tenho a importância de serviço, porque eu venho de hotelaria. Sim. Né? Então, olha só, é uma construção, né? Vem de hotelaria. Então, tem a parte de hotelaria, tem a parte de McDonald's, que é de produção, processos, métodos, né? Parte da administração financeira, finanças. Então, assim, é uma coisa que eu fui colhendo esses conhecimentos e eu tive que aplicar ali. E eu não poderia falhar. Falência, né? Então é complicado. Então foi dessa forma que eu falei, é por aí que a gente deve seguir. E uma coisa, a partir do momento que eu comecei a contratar pessoas, comecei a cuidar do serviço da loja, a qualidade do produto, que é uma coisa desde o dia 1 que eu tenho essa prioridade, é qualidade. E observei que existe uma carência em Vancouver que está ficando cada vez melhor, mas existe uma carência de bons serviços, bons produtos. E eu sabia que esse aí era o lugar que eu poderia começar a ganhar destaque. Seu espaço. Meu espaço. Então, justamente, a loja ela foi criada justamente com essa ideia. Eu tentei juntar todo o conhecimento que eu pude. Tudo que eu podia. Todas as ideias que eu vivi, olhei, as ideias que eu guardei,
nas minhas viagens pelo mundo, eu falava, eu vou usar isso. E ali foi justamente, foi ali onde eu abri a caixa, que as ideias que eu vi, as referências que eu tive, ali foi quando eu implantei. E deu muito certo. Está dando muito certo. Hoje a gente tem uma loja que tem uma referência muito boa. Nós mandamos produtos para várias partes do mundo. Nós temos clientes de várias partes do mundo. Nós somos uma loja de brasileiros. Eu sou brasileiro, com muito orgulho. Mas nós somos conhecidos uma empresa brasileira, mas com um padrão assim altamente assim, internacional. Eu vou usar esse termo porque é isso que eu escuto. Nossa clientela é uma clientela AAA. A gente conseguiu... esse público vem até a gente através do boca a boca, né? E conseguir... Houve toda uma estratégia de marketing para isso, né? Assim, que também padeiro, marqueteiro, tudo. Tem que ser tudo. É empreendedorismo, não tem escolha. E assim, toda vez que eu falava assim, eu tenho que pensar dessa forma, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que tem um ursinho na janela? Na minha confeitaria tem uns ursinhos na janela. Os ursinhos, respondendo as perguntas, o ursinho na janela é para chamar a atenção das crianças, por isso que está na altura da janela, porque as crianças são baixinhas. Então a criança vai interagir com aquele urso, né, que vai ser uma referência para ele. A criança fala para a mamãe, eu quero tomar café na janela do ursinho. A mãe vai saber que é lá no Melo. Isso aí é uma estratégia de marketing que as empresas de embalagens de sucrilhos usam para ganhar a atenção da criançada, né? Então eu li um estudo de caso na época da faculdade, falei, não, eu vou botar o ursinho na janela, e é dito e feito, né? Isso é assim, a criança entra na loja, a primeira coisa que ela faz é ir para a janela e pegar e brincar com os ursinhos. Sim. É bonito? É muito fofo. Mas ali é uma estratégia de marketing da ação que dá vendas. Todo passo tem que ter um objetivo, né? Cada detalhe tem existe objetivo, né? A gente tem uma equipe... eu estou muito feliz com a equipe hoje, que às vezes é difícil arrumar mão de obra, mas a gente tem uma equipe que é treinada, passa pelo treinamento comigo, que não é fácil, eu sou uma pessoa muito exigente. Então, é coisa assim, às vezes as pessoas perguntam, alguém fala, é a escolinha do Melo, alguém fala, é o exército do Melo. Sim. Eu não sei qual dos dois, mas aí existe um padrão que é muito importante ser seguido. Sim. Existe uma exigência que faz parte nossa. E é isso que faz com que os clientes retornem. É isso que faz com que a gente fique uma referência. A gente tem clientes do segmento de luxo, a gente tem clientes... E assim, não importa se é o cliente A ou o cliente B. A gente tem um serviço e aquele serviço é oferecido. Não importa de onde você vem, o quanto você tenha. É uma preocupação nossa e é uma preocupação da marca, né? Existe uma preocupação muito grande da marca. Hoje eu estou cada vez mais direcionado e preocupado com a marca. Por quê? E também a marca tem o meu nome. Então, assim, é meio estranho isso, mas hoje eu me preocupo muito como eu me comporto fora da rua, porque as pessoas estão começando a saber quem sou eu. Uma vez eu estava no coxo pegando algumas amostras, né? E assim, muito guloso. E alguém falou assim, e aí, chefe Melo, é gostoso? Vale a pena comprar? Eu falei, nossa, alguém tá me olhando assim. E eu não sei. Então, assim, hoje em dia eu tenho muito cuidado, até porque é muito importante. A marca Melo é uma coisa que eu sei que ela vai ser muito mais valorizada. Sim. Existe projeto de expansão. Eu não estou preocupado com a velocidade, eu estou preocupado com a direção. Então, assim, é uma coisa que eu estou agregando cada vez mais valor a essa marca. E a gente eu percebo isso no valor, eu vejo já isso como questão de valor do mercado. Então, é uma coisa que eu estou trabalhando hoje em outro patamar. Hoje nós não temos mais perrengue financeiro. Eu estou muito feliz com essa situação confortável financeira que hoje eu vivo, e eu trabalho muito feliz por isso, porque eu trabalhei muito para conseguir chegar aqui, e todo o trabalho que eu fiz anteriormente, todos os sacrifícios assim desumanos, né? Até fisicamente eu fiquei assim um traste, assim, não tinha como. Hoje eu olho para trás e falo assim, valeu a pena, né? E eu sei que isso vai continuar, isso isso vai prosperar, esse negócio vai prosperar ainda mais. Eu fico muito feliz porque a minha comunidade brasileira, eles veem a mim como referência,
E eu fico muito feliz em saber que eu posso ser referência para alguém da melhor forma possível como empreendedor. Que assim, que não importa seu background, não importa de onde você venha, pode ter vindo de uma cidade pequena do interior, você pode vir de Paris, não importa. Se você trabalha honestamente, mantém integridade, mantém respeito, educado, acho que as coisas vêm. O resultado vai surgir. O resultado vem e o universo começa a te ajudar. Eu não sei o que acontece, cara, assim, vem. Sim. Vem assim, vem e aquilo vem numa bonança que você não espera, né? Hoje em dia, o meu dilema é, assim, como empreendedor, você sempre vai ter problema com funcionário, com questões burocráticas, mas é o mínimo, né? E hoje eu me vejo como um empreendedor com a maturidade, bem que consigo lidar com as coisas com maior prioridade. Hoje eu trabalho por prioridade. A prioridade é vir fazer o podcast aqui. Vamos fazer o podcast. Qual outra prioridade? Folha de pagamento. Vamos fazer a folha de pagamento. Consigo organizar mais e estou menos emocional e mais racional. Sim. No início era uma mistura dos dois. Eu não conseguia separar. Hoje vem com a maturidade, com a experiência de empreendedor, né? E assim, hoje eu vejo que nós recebemos, assim, eu fico feliz porque conhecimento é uma coisa que eu não retenho, eu tento passar. Eu recebo muitos estudantes que vêm na minha loja, que vêm trabalhar comigo, que querem abrir negócio, e eu mostro para eles como é a vida, né? Porque pessoas saem da escola, pensam que a vida é fácil, falam, olha, eles conhecem a minha história. Eles falam, pô, como é que esse cara abriu uma loja no Covid? Esse cara se sucedeu, chegou até aqui, sobreviveu a uma pandemia, ninguém conhecia esse cara e hoje em dia ele tá mandando bem. Então eu falo para as pessoas, e tento inspirar essas pessoas que acabaram de sair da escola, que se quiserem seguir seu caminho, sigam, mas eu tento mostrar como a vida é, a realidade, né? Não pode romantizar as coisas. E eu acho que esse é o propósito que eu tenho na minha vida hoje, né? Hoje eu vou seguindo, né, as coisas como elas vão, e hoje em dia eu ainda não tenho um balanço, né, entre vida profissional e pessoal, ainda não cheguei lá, mas eu estou chegando. Cada dia que passa eu vejo que as coisas estão se equilibrando, leva-se tempo. É o maior desafio, né, para o empreendedor. É o maior desafio ele conseguir separar o pessoal da empresa, né? Isso aqui é a minha vida. E eu acho que esse desafio vai ser enquanto existir o business, você ainda está querendo administrar. Agora eu vou tirar um tempo para mim, eu consigo tirar esse tempo e como que eu faço isso? Melo, a gente está caminhando para o final. Perfeito. E eu fico muito grato pela história. Emocionou o pessoal todo aqui do estúdio. É uma história de conquistas, de desafios, de apoio, de contar com o próximo, de precisar abrir mesmo assim, a realidade e contar com a mão que está do lado da gente. Eu queria que você deixasse dois conselhos. O que o Melo gostaria de deixar de conselho para quem está começando, para quem tem um sonho de abrir um business? Esse podcast ele é mais focado para quem já mora fora do Brasil, em qualquer parte do mundo. Mas às vezes tem alguns que ainda estão no Brasil e têm o sonho de migrar, de ter um próprio negócio fora. Quais são os dois conselhos que o Melo deixaria para essa turma que está nos assistindo ou nos ouvindo? O primeiro conselho seria ter foco no que você quer, né? O que é que você quer fazer? Você quer abrir uma confeitaria? Você quer abrir uma empresa de prestação de serviço? Então você ter esse foco, saber o que você quer e conhecer o que você vai fazer. Conhecer seu produto, conhecer seu serviço, porque você, no início, você vai fazer tudo. Você vai fazer de A a Z. Você não vai ter dinheiro para contratar a menina do marketing para tirar foto. Você tem que saber tirar foto. Você tem que saber editar foto. Ou senão você tem que saber como limpar uma cozinha ou fazer algum serviço, ou senão montar uma mesa, se você for prestar serviço. E essa é a outra coisa também, é que a gente não deixar se abalar pela situação do momento, porque você é o protagonista do seu negócio, você não pode terceirizar, é você, e se você parar, todo mundo para, e se você estiver sozinho e parar, é que as coisas vão realmente desandar. Então você tem que realmente assim, vai vir problemas, vão vir, mas você vai passar e você vai ter que pensar como resolver esse problema e separar um problema do outro e vai resolvendo um a cada etapa. E só mais uma coisa,
ter amigos, que é importante, ver com quem você se relaciona, manter um networking, talvez não amigos, mas sim um networking que possa lhe proporcionar facilidade no decorrer da vida de empreendedor. Eu sempre falo isso, eu tenho vários amigos, advogados, médicos, engenheiros. Ops, cuidado. Sorry. Tá quente? Não, tá tranquilo. Não mais. Engenheiros, tudo isso, a gente tem essa equipe que cuida, né? Se eu precisar, alguém vem e ajuda. Melo, agora uma pergunta, ela não é muito fácil. Eu queria que você deixasse 2 conselhos, se pudesse deixar 2 conselhos pro Melo do dia do cheque. Quais 2 conselhos você daria para aquele dia que você assinou o cheque e assumiu o compromisso da loja, que te ajudaria nessa caminhada desses 3 anos? O que você falaria pro Melo lá? Falou, Melo, em algum momento de desafio, ou algum momento que você passaria, o que você deixaria para ele? Que não tivesse medo de fazer as coisas, ação, né? Que não deixasse o medo tomar conta, né? Que você realmente tivesse ação de assinar aquele cheque e saber que aquilo mudaria a sua vida. Tem que ter consciência também que aquilo vai ser uma mudança de vida. E até hoje está sendo uma mudança. Aquele cheque mudou a minha vida. Então, é uma coisa que eu mas também tive medo de pegar o avião e vir para o Canadá. Sim. Tive medo de ir para a França, tive medo de ir para a Ásia, mas eu não deixei o medo superar a minha vontade de vencer. Então hoje eu olho lá para frente, olho lá para trás, naquele dia que eu fiquei com muito medo de assinar o cheque, eu falei, que bom que eu continuei. Sim. Né? Que mesmo com medo, eu continuei ao que eu queria. Porque era o meu sonho, eu não poderia abrir mão do meu sonho. Sim. Esse seria um conselho que eu olho para trás e falo, eu fiz certo. Ok. A gente tem algumas perguntas do pessoal do Instagram e eu sempre falo na entrevista que se tiver alguma pergunta que seja segredo, né? Ou alguma estratégia que você fala assim, eu não vou responder porque ainda está nos meus planos, ou alguma coisa do próprio negócio em si, você fique à vontade. Fala assim, gente, essa daí vocês vão saber mais pra frente. Certo. Deixa eu abrir aqui, vamos ver qual é a primeira pergunta. Você sabia que você tem o melhor chocolate quente de Vancouver? Sabia. Engraçado. Tem coisas muito importantes que a gente vai, assim, tudo é feito teste, né? Sim. Assim, o chocolate quente tem um segredo, porque o chocolate é uma bebida que tem que ser dosada de uma forma, porque se você beber e fica muito amargo, é difícil é pesado, é uma bebida meio pesada. Então o chocolate quente a gente foi feito e a gente foi fazendo, foi aumentando, foi diminuindo, até chegar, quando eu olhei a receita, falei assim, eu acho que esse é o chocolate perfeito. E eu escuto isso de muita gente. Sim. Mas eu escuto de muita gente mesmo. Então, assim, muito obrigado, mas eu sabia. Ainda bem que ela não perguntou assim, como que faz? A receita não pode. A próxima pergunta é o seguinte, como você se sente depois desse longo caminho percorrido sozinho? Boa parte dele foi sozinho, você teve muita ajuda, mas... Eu me vejo como vencedor. Assim, eu me vejo como uma pessoa que fez o dever de casa, que tô feliz com o caminho que eu trilhei, né? Sim. Com os erros e os acertos, né? E assim, eu me vejo como uma pessoa que venceu. Assim, quando eu falo vencer, gente, eu não falo assim, mas eu falo assim, que consegui colocar em prática o que eu planejava. Então, isso para mim é uma coisa que me recompensa bastante. Você pretende abrir alguma filial? Eu vou passar por um processo de expansão. Sim. Ainda não tenho certeza se é um processo de expansão na parte de produção ou seria uma segunda loja. Sim. Né? Porque tem que ver logística, tem um monte de processo que tem que ser analisado, porque não pode deixar a qualidade cair nem do produto, nem do serviço. Ok. Não está na pergunta, mas se você puder, você tem ideia de locais? Você pretende expandir para outras províncias? Ou você pretende continuar mais na grande Vancouver? Eu já recebi proposta, né? Tipo assim, levar para Toronto e levar para São Paulo, né? Assim, São Paulo, né? Toronto. E assim, mas eram pessoas que queriam trabalhar na sociedade, que é uma coisa que eu ainda não estou pensando no momento. O que eu penso talvez, assim, porque tem que levar várias considerações, mas hoje em dia, onde eu abri a ponto comercial, onde a primeira loja foi aberta, me surpreendeu. Eu não esperava que tivesse um público tão bom. Sim.
E realmente me surpreendeu. Eu teria que fazer mais ou menos um estudo. Geralmente, quando você vai abrir uma loja, um ponto comercial, você tem que ver quais são seus concorrentes, como é a questão de transporte. Tem toda uma série que você tem que analisar. Eu não sei, como eu estou numa parte east de Vancouver, seria interessante abrir em outra localização, talvez na parte oeste de Vancouver, mas eu não teria certeza. Eu não seria. Eu tenho que analisar. É uma decisão futura, né? Com cautela. Futura e cautela. E essa aqui, como você consegue, a nossa última pergunta, como você consegue estar sempre com esse sorriso no rosto, mesmo cansado, mesmo diante de todos os desafios? Você comentou um pouco, né? Que tem hora que você tem que chegar pro cliente e tá com um sorriso. Qual que é o seu segredo para manter, para virar essa chave? Olha, eu aprendi, a gente tem que... É uma máscara, tá, gente? Assim, eu não tô com esse sorriso direto, não. Isso aqui é uma máscara porque eu sei que quando eu for lidar com o cliente, eu tenho que chegar sorrindo, né? Então, assim, você é um personagem, Sim. tá? Não, eu tenho esse sorriso na minha vida pessoal, eu sou essa pessoa, mas há momentos que você tem que ter essa personalidade como empreendedor, como homem de negócio, política, né? Que você tem que estar sorrindo porque você não pode chegar para um cliente com cara feia, né? Ou seja, um cliente ou um colega de trabalho, mas assim, eu tenho cara feia também. E é assustadora, né? Mas assim, eu sei que é importante, né? Lembra que a imagem, se eu chegar com uma cara feia, as pessoas vão falar. Então, assim, eu sei disso, eu me policio. Sim. Às vezes, quando eu vejo que a coisa está feia, eu prefiro sair. Essa semana aconteceu isso. A situação estava tão caótica, que eu simplesmente deixei o celular, peguei um café, saí da loja e fiquei meia hora lá fora, assim, só esqueci do mundo. Limpando a mente. Deletando as coisas, porque estava bem difícil. Então, mas a maturidade, o conhecimento, a experiência vai fazendo que você cada vez lapide mais essa técnica. Vou dizer técnica, talvez isso, mas é justamente parecer que tá tudo ótimo, não estando, né? No meio do caos. No meio do caos. Mas infelizmente tem que ser assim. Sim. Essa é a aparência, tem que manter a aparência. Que você, como dono de negócio, você é eu sou a marca. Melo é uma marca que sou eu. Então imagina uma cara feia, zangado, então assim, não vai pegar legal. Até para os colaboradores, né? Exatamente. Você é o guia, você é o que está dirigindo o barco no leme. Os meus colegas de trabalho, eles já sabem, assim, eles já sabem o meu, assim, a maneira, porque eu falo com eles da maneira profissional, tem que ser dessa forma, né? E eu tô aprendendo cada vez mais. Eu já fui muito... Eu venho de cozinha, se não tiver cuidado, é um ambiente extremamente agressivo, né? Ah, é? É agressivo. Quando eu falo agressivo, assim, a maneira, faz isso agora. É muito comum fazer isso. É muito comum isso acontecer, né? Eu estou aprendendo que é uma coisa que vem, de anos e anos e anos e anos. Às vezes, quando eu falo muito devagar e muito baixo, o pessoal fica assustado. Né? Mas tem hora que realmente você tem que tomar as rédeas e falar, acelera, porque tem que acelerar, desacelera, porque o momento é esse. Você tem que saber como é que funciona a equipe, entender como é que funciona. Cada um tem sua velocidade, mas há momentos que todos têm que ir para a mesma direção, na mesma velocidade, porque é o que requer no momento. Eu tenho esse feeling. Okay. A equipe sabe, eles sabem pelo tom da minha voz, né? Mais sério, mais calmo, mais baixo, mais alto, eles conseguem perceber. Então, assim, é uma coisa que você vai... É um aprendizado constante. E é um relacionamento, eles passam várias horas do dia com você, eles vão conhecer. Né? Eu tenho um colega que está desde o dia, mais de 3 anos na empresa, né? Nós temos pessoas de mais de 3 anos, e a gente tem um grupo agora que muito bom, mas é uma coisa, a gente sempre está apto à mudança, né? Tem que estar mudando. Melo, muito obrigado por ter vindo, por ter contado um pouco da história, mostrado para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, que é possível, né? Diante de todos os desafios, continue consistência e mostrar que às vezes todo mundo vê lá o resultado, mas tem um trabalho por trás daquilo, tem uma dedicação, uma vida de dedicação. É verdade. Pode bem estar à disposição, tá de portas abertas para você, para a sua história, para qualquer outra novidade. A gente espera contar em breve essas mudanças aí, de estar anunciando esse crescimento. E a gente, como brasileiro, fica muito feliz e orgulhoso ao mesmo tempo de ver outros brasileiros alcançando patamares fora do Brasil. É com muito orgulho que a gente vê
em todos os ramos, não só dentro da nossa própria cultura, dentro dos nossos próprios produtos, né? Vendendo produtos brasileiros, mostrando um pouco da cultura brasileira fora, mas no seu caso, totalmente diferente, né? É um requinte, um produto que não é comum no Brasil e tem alcançado a comunidade canadense, lugares que tem muito orgulho disso. E eu fico muito feliz. E esse movimento Pode Bem é justamente para isso. É para criar, abrir um canal para mostrar que há espaço para todo mundo. Você que quer empreender, pode contar com a gente, pode contar com o Pode Bem, pode tirar suas dúvidas. E eu tenho certeza que o Melo também, da mesma forma, está à disposição, como ele falou, para alunos. Se você que está no Brasil e ficou curioso pela história, qual que é o endereço da loja, Melo? A gente está na 154 East 8th Avenue. 154 East 8th Avenue é na Main Street com a 8. É porque a Main Street é uma rua principal e tem várias divisões, mas a Main Street com a 8 é uma rua paralela à principal e é engraçado porque ela é bem única, né? Porque ela é um prédio já centenário e aí que eu vi, quando eu olhei aquele ponto comercial, eu falei, isso aí é um patinho feio que vai virar um cisne, dito e feito. Né? Porque está num lugar que tem uma escola tombada na frente, que é um prédio, tem uma arquitetura muito bonita. O prédio onde a loja tem uma arquitetura muito bonita. Então é uma quadra muito especial. Sim. E muita gente pensa assim, nossa, muita gente fala assim, parece um pedaço da França, de Paris ou Europa, enfim. Mas tem essa sensação, né? E tem esse cuidado. E assim, é uma loja muito multicultural, tá entendendo? Assim, que a gente tem tanta pessoa. Nós temos acho que 5 ou 6 nacionalidades trabalhando na empresa, diferentes nacionalidades. E também a gente tem também um público também multicultural. E não importa de onde ele seja, seu background, a gente sempre tem esse cuidado de fazer que ele tenha uma experiência única. Sim. E para quem não está em Vancouver e quer conhecer um pouco mais da loja, o website ou Instagram, como que a pessoa acha o Melo? Eu acho que as mídias sociais elas têm uma grande importância hoje. O nosso website ele fica mais na parte comercial de vendas, você vai lá, você faz sua compra online. Mas eu acho que a parte, o Instagram, hoje em dia, que você visualiza mais você vê muito mais fotos, é uma coisa mais realística, mais no momento, está acontecendo no momento. Então, assim, eu acredito que nós recebemos muitos turistas, né? A gente percebeu agora no verão, né? Que tem muito turista que vem na loja e eu sempre pergunto, a gente percebe que não é da cidade e eles vêm que acharam, eles geralmente procuram pelo Google, ferramenta de procura. Sim. Mas o Instagram também, eu observo, as mídias sociais é muito importante, por isso que é o cuidado com a apresentação. Sim. A apresentação do produto, né? Porque os olhos comem primeiro, né? Se você entrar no Instagram do Melo, você vai ver produtos artísticos. Eu fiquei impressionado realmente com o cuidado, com o detalhe e excepcional. O link pro Instagram, pro website, vai estar na descrição desse vídeo. Pode procurar lá, fazer o contato. Se você for lá, a gente como empreendedor, o que a gente mais se alegra, né? Porque o business faz parte da gente. Correto. Deixa lá um review, fala assim, Melo, tive aqui... Tá maravilhoso e isso é importante para nossa comunidade, esse apoio, uma foto, um post, às vezes no momento que a gente está lá com alguns desafios maiores, quando às vezes a gente vê alguém falando assim, olha, fui lá, me senti realizado, parabéns pelo serviço, é uma motivação a mais. É um reconhecimento, reconhecimento assim fantástico. E a gente recebe muito isso da comunidade. A comunidade brasileira é mais, como é que eu falo? É mais espontânea. Sim. Né? Nós somos mais espontâneos, nós somos um povo espontâneo. Isso é muito bonito, né? Me abraça, né? Então, assim, eu acho isso fantástico, né? Às vezes as pessoas não vêm falar comigo, às vezes eu tô na cozinha porque é o meu lugar, né? O lugar de na cozinha. Mas só é falar, eu vou lá, dou um oi e tal, bota a máscara de happy face, né? Com um sorriso. Mas é porque eu fico na cozinha, que é o meu lugar, na cozinha. Sim. Mas eu sou acessível, as pessoas me perguntam, muita gente me pergunta sobre a questão de negócio, como é que faz. Eu não consigo dar tudo, mas eu consigo dar umas ideias, né? Porque eu passei por isso. Então, fica também a abertura, né? Que se eu puder, de acordo com a minha disponibilidade, né? Dezembro não, por favor. Sim. Mas assim, eu posso falar, dar conselho, advice, enfim. Consegui. Melo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Prazer
muito grande receber. E para quem nos assistiu, quem acompanhou toda essa história, muito obrigado também por você que está aí. Faça perguntas, todas as informações vão estar na descrição desse vídeo. E até a próxima. Continue assistindo nossos episódios, novas histórias, novas emoções, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado a você, gente. Oh